Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus. Aqui posso comparar esta geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, daí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O Evangelho de Mateus 11, de 16 a 19 nos apresenta um ensino profundo sobre como a humanidade frequentemente rejeita os dons e as mensagens de Deus devido à rigidez de coração e preconceitos. Jesus compara a geração de seu tempo a crianças que não se satisfazem com nada, e nem com o ascetismo de João Batista, nem com a proximidade e alegria do próprio Cristo. Essa parábola reflete a dureza e a inconsistência daqueles que não confirmam a ação divina porque ela não corresponde às suas expectativas pessoais. Jesus destaca duas figuras emblemáticas, João Batista e ele mesmo. João, o precursor, vive uma vida de renúncia, pregando a penitência e esperando a conversão, mas é rejeitado como exagerado e o endemoniado. Jesus, que traz o evangelho da alegria e compartilha refeições com pecadores, é acusado de ser o comilão e beberrão. Essas acusações revelaram um padrão da incapacidade humana de consideração de Deus quando ele foi fora das convenções ou preferências pessoais. O trecho termina com uma afirmação poderosa: a sabedoria é reconhecida por suas obras. Para nós, católicos, isso significa que os frutos de uma vida vívida em conformidade com a vontade de Deus são a verdadeira prova de suas obras. As palavras e ações de Cristo revelaram a plenitude da sabedoria divina, e somos chamados a abrir nossos corações para acolhê-la. Aplicação na vida à luz da fé católica. Reconhecer a presença de Deus em diferentes caminhos. A Igreja Católica ensina que Deus se manifesta de diversas formas. Tanto João Batista, com sua vida austera, quanto Jesus, com sua proximidade com os marginalizados, foram instrumentos do plano salvífico. No entanto, a sociedade os rejeitou porque os seus estilos desafiavam as expectativas humanas. Muitas vezes, esperamos que Deus atue de maneira grandiosa ou milagrosa, mas ele frequentemente se revela em situações simples, como no sorriso de uma criança, na ajuda de um amigo ou até em desafios que nos moldam. Exemplo, durante um momento difícil, ao preferível de reclamação ou rejeição, busque consideração como Deus pode estar usando aquela situação para ensinar algo ou fortalecer sua fé. Evitar o espírito de julgamento. Um dos maiores perigos apontados por Jesus é o julgamento precipitado. A crítica à austeridade de João Batista e à alegria de Jesus reflete um coração fechado à verdade. A Igreja nos exorta a evitar julgar os outros, pois só Deus conhece o interesse do coração humano. Catecismo da Igreja Católica, 2478. Exemplo, quando vemos alguém que vive de forma diferente ou toma decisões que não compreendemos, antes de criticá-lo, somos chamados a praticar a caridade cristã, buscando compreender seu interesse e respeitando sua dignidade como filho de Deus. Viver pelos frutos do Espírito. Como Jesus afirma, a sabedoria é reconhecida por suas obras. Isso nos chama à reflexão sobre os frutos que nossa vida produz. O apóstolo Paulo lista os frutos do Espírito Santo: do amor, alegria, paz, paciência, estabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, de Gálatas 5, 22 a 23. Esses frutos são sinais de uma vida homologada à vontade divina. Exemplo, no trabalho, família ou comunidade, busque cultivar atitudes que gerem frutos duradouros, como a reconciliação, a generosidade e a construção da paz. Se você enfrentar conflitos, pergunte-se: e minhas palavras e ações estão levando harmonia ou divisão? Reconhecer os profetas de hoje. Assim como a geração de Jesus não conheceu João Batista nem o próprio Messias, podemos hoje ignorar aqueles que Deus coloca em nosso caminho como instrumentos de sua graça. A Igreja nos ensina a discernir e a acolher as vozes que nos chamam à conversão, especialmente por meio da oração e da escuta da Palavra de Deus. Exemplo, quando um amigo, padre ou mesmo um estranho nos exorta a mudar algo em nossas vidas, devemos ter a humildade de ouvir e refletir, em vez de rejeitar a mensagem por orgulho ou resistência.
Abra-se à conversão contínua. O Evangelho é um convite constante à metanoia, ou seja, uma mudança de mente e coração. O fechamento às mensagens de João Batista e Jesus reflete uma resistência à conversão. A Igreja nos chama a um exame de consciência diário e à prática do sacramento da reconciliação para permanecer no caminho da graça. Exemplo: reserve um momento no final do dia para refletir sobre suas atitudes e pedir perdão a Deus por qualquer julgamento ou insensibilidade. Confesse regularmente para restaurar sua relação com Deus e com a comunidade. Testemunhar com a vida. Jesus nos ensina que o verdadeiro testemunho da fé é nos frutos das obras. Para os católicos, isso significa que a vivência dos mandamentos e a prática das virtudes são o maior testemunho de nossa fé em Cristo. Exemplo da caridade ativa, como ajudar os pobres, visitar os doentes ou oferecer tempo para os necessitados, é uma maneira concreta de mostrar os frutos do Espírito. Participar da Santa Missa e da vida comunitária na Igreja também testemunha nossa fé. Conclusão. O Evangelho de Mateus 11, de 16 a 19 nos desafia a questionar como respondemos às manifestações de Deus em nossas vidas. Somos convidados, como católicos, a superar preconceitos, evitar julgamentos e considerar a diversidade dos caminhos pelos quais Deus age no mundo. Desenvolvemos um coração humilde e aberto, discernindo os frutos das ações, e buscando constantemente a conversão para nos tornarmos verdadeiros instrumentos de Deus. Através da oração, dos sacramentos e da vivência ativa da fé, podemos aplicar os ensinamentos deste Evangelho em nosso cotidiano, crescendo na santidade e no testemunho cristão. Assim, tornamo-nos capazes de refletir e acolher a sabedoria divina que orienta todas as coisas. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.